Muito boa tarde, Lô. Muito boa tarde, Wagner. Que maravilha estar aqui com você. Muito bom. Olha, primeiro, antes de mais nada, eu queria saudar a nossa audiência, a todos que nos assistem nas redes sociais, nossos associados tão especiais, e que tanto faz a diferença na vida da CDL Vitória. Dizer que estou aqui com Lô Mota, uma pessoa muito querida, especialmente nesse momento aqui do Dia da Mulher. Muito obrigada. Na semana, no mês da mulher, que é todos os dias. Mas a gente tem aquele carinho especial pelo mês de março. Sem ali, dúvida, né? sem dúvida. A hora das homenagens, a gente colocar um olhar talvez mais direcionado, né, para o mercado e para a mulher no mercado de trabalho. Sem dúvida. As apresentações quase são dispensadas pela sua história, marcada pelo empreendedorismo, marcada por uma atuação muito firme dentro desse ambiente de negócio. E mais do que eu te apresentar, eu gostaria que você falasse da sua trajetória para nós, antes de a gente ir avançando e falando mais um pouquinho aqui. Claro, mais uma vez, muito obrigado por estar falando com a gente. Muito obrigada por me receber, é uma honra muito grande para mim, de verdade, a gente poder estar conversando sobre empreendedorismo, sobre criatividade, que é o meu grande lugar de estudo, minha grande paixão ali, né? Acho que a gente vai ter uma oportunidade de a gente falar um pouco de criatividade para além do que a gente imagina artístico, né? Aquele olhar estético, mas mais para uma criatividade de solução de problema, né? Que é onde o empreendedor efetivamente coloca a criatividade para rodar. E vocês, CDL, conforme você já me falou aqui um monte hoje, vocês atuam muito como isso, né? Como um grande agente criativo, né? Um agente de solucionador de problema, né? Um agente que junta as pontas, né? Como você falou, as dores e as soluções, né? De quem precisa. Então, muito obrigada, é uma honra imensa estar aqui. Eu sou a Lô, sou formada em Direito, não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia também. E aí eu fui, ao longo da minha vida, com meu marido, né? Fui observando o mercado. A gente é do ramo de alimentação, né? A gente pode falar lá? Claro, deve, então, por favor. A gente é lá do Ilha do Caranguejo, do Farofa Steakhouse. E aí eu tenho, né, acompanhado muito com ele durante toda a nossa vida aí, a nossa formação, as dificuldades, o como que você precisa estar realmente no topo do seu jogo, né, para você continuar no mercado, para você continuar funcionando, como é que a gente lida com cliente interno e externo, como é que a gente faz todo esse trâmite, né, acontecer. E aí, ao longo do tempo, eu fui estudando, né, fui estudando, fui achando minhas áreas de atuação melhor, né, assim, que eu mais gosto de fazer, e eu descobri a criatividade num desses estudos. No fundo, eu me especializei numa matéria, dá até medo de falar assim, né? Que parece um negócio meio estranho, mas é super simples, na verdade, que é a neurociência do consumo, que é os nossos padrões de comportamento biológicos, né? Quando a gente está em atividade de consumo. Como que a gente, ser humano, se dá com o consumo? Porque tudo é consumo, né? Se a gente for pensar em o café que a gente bebe, a água que a gente compra, o curso que a gente vai fazer, a roupa que a gente veste, o carro que a gente dirige, onde a gente vai morar, se a gente viaja ou não viaja, a compra daquela férias, né? Então, todo esse ambiente de consumo é onde eu, né, fui estudar e aplico a criatividade lá. E aí a gente tem trazido muito isso lá para os nossos negócios, lá para o Ilha e para o Farofa. Que legal! E pegando esse gancho já da criatividade, na sua opinião, no seu dia a dia, qual que é talvez o destaque maior ou a real importância, na sua visão aí, da criatividade na área empreendedora? Perfeito. Se me permitir te contar, eu tive num curso uma vez, que foi o curso que eu comecei a ouvir criatividade de um lado mais do cérebro, né? De um lado mais como o cérebro se organiza para aquilo tudo acontecer. Eu achei que fosse um curso que eu ia aprender sobre tintas, sobre misturar as tintas para pintar, uma coisa mais artística. E no fundo era sobre neuroplasticidade, né? Era um curso focado em como você se organiza para você ter ideias melhores. Como que você faz para você ter ideias, né? Como que as ideias surgem, da onde as ideias surgem. Então, quando a gente pensa no empreendedor, eu penso sempre nessa aula que o professor falou assim. E aí eu te pergunto, para você acha que a criatividade, ela está mais relacionada com a liberdade ou com o limite? Liberdade. Liberdade. Eu também estava lá, professor, quer responder, liberdade. E aí ele botou uma entrevista que ele estava fazendo com uma bailarina dessas head
de coreógrafa daqueles balés chiquérrimos, né? E ela falou assim, criação é restrição. Não tem como trabalhar com o mundo inteiro. Então, ele fez todo esse paradoxo no sentido de, quando você vai pintar um quadro, vamos imaginar que a pessoa vai pintar um quadro. A gente pode desenhar o que a gente quiser, né? Tem Mona Lisa, tem os jardins que você pode desenhar, todas as pinturas abstratas que você pode desenhar. Mas você escolhe o tamanho da tela que você vai pintar. Você limita o seu poder de atuação. Então, voltando ao que a coreógrafa estava falando, ela falou assim, se uma pessoa me pede, faz uma coreografia para mim de balé clássico, a melhor que você puder, e não me dá nenhuma limitação, a minha área de atuação é tamanha, que eu vou ficar tão preocupada em entregar algo original que talvez eu não consiga entregar nada. Porque eu vou ficar pensando, será que eu faço a coreografia na praia? Será que eu faço a coreografia dentro de um elevador? Será que eu faço a coreografia num submarino? Como é que eu faço para ser original nisso aqui? Né? Mas diferente é se a pessoa falar para ela assim, faça a melhor coreografia de balé clássico que você puder num palco 5x10. E ela falou, nossa, quando a pessoa limita a minha área de atuação, é ali que eu consigo ser efetivamente criativa. Porque eu primeiro escolhi o que eu vou resolver, qual é o problema que eu vou resolver. Então eu entro resolvendo aqueles problemas. Então eu acho que a criatividade para o empreendedor está completamente relacionada a isso. Quais são os limites do empreendedor? Quais são as dificuldades? Quais são os problemas que ele recebe? Quais são os quadros em branco que ele recebe? À medida que a gente consegue dimensionar, né, o tamanho do problema que a gente tem para resolver certinho, a gente consegue entregar lá dentro daquele limite, né? Então, desde quando eu aprendi que criatividade está muito mais relacionada à restrição do que à liberdade, a gente consegue criar muito mais. Nossa. Muito legal essa ideia, Eu vim né? aqui conversar e estou recebendo uma verdadeira aula, um verdadeiro posicionamento. Imagina, muito obrigado pela oportunidade. É muito legal essa ideia, né? Porque a gente começa a olhar os problemas como bênção. Como é que você pega aquele problema? A gente está vivo, querendo todo mundo continuar vivo, ninguém quer parar de ter problemas, as pessoas só querem conseguir solucionar melhor seus problemas, né? Porque quem tem problema é quem não está mais aqui. Então, vamos ter problema e vamos solucionar os problemas da melhor forma possível, Muito dimensionando e entregando. E a gente vê também, assim, no ambiente como um todo, acaba sendo um certo problema, uma dor, a questão do atendimento ao cliente. Perfeito. Né? E dentro dessa premissa, dentro dessa lógica, como que, na sua opinião, assim, seria um bom indicativo com relação à utilização da criatividade no atendimento com o cliente? Perfeito. Uma vez eu ouvi uma frase de um professor que ele falou o seguinte, marketing, né, e marketing nesse sentido, eu não estou dizendo publicidade, estou dizendo marketing, estudo de mercado, né? Como é que a gente vê todo o mercado se originando na nossa frente. O marketing, ele não é espelho, ele é janela. Então, às vezes, a gente faz uma coisa para a nossa empresa, uma coisa que nos agrada, uma coisa que a gente está olhando no espelho e fala, nossa, isso aqui está perfeito, maravilhoso. Claro que o que a gente for fazer na nossa empresa tem que nos agradar. Mas mais do que agradar o espelho, tem que agradar quem está passando lá na janela. Na verdade, você tem que estar olhando a janela. O que o pessoal está fazendo? Como é que o pessoal está se comportando? Como que eles estão consumindo? Né? Então, e sempre lembrar que o consumidor demorou muito tempo, né? Até o marketing descobrir que o consumidor é um ser humano. tem essa piada aí, né? Porque, no fundo, o consumidor é um ser humano. Antes, a gente parecia que a gente estava vendendo para, sei lá, a toque de caixa, vendendo qualquer coisa e não quer nem saber do consumidor, você queria realmente só vender e acabar com aquilo, né? E a gente viu que ao longo do tempo isso não funciona, isso não se segura, né? As grandes marcas que conseguem se permanecer no mercado, elas têm uma preocupação com o consumidor efetivo, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar o consumidor como um ser humano. E aí eu adoro falar da ideia de que a gente, enquanto ser humano, a gente vê o mundo à nossa volta, a gente percebe o mundo à nossa volta, o nosso cérebro entende o mundo à nossa volta a partir dos nossos sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição e tato, né? E tem a galera da neurociência também que acredita que o equilíbrio também é um sentido. Então, hoje em dia, pela literatura, a gente tem 6 sentidos, porque o equilíbrio é contado como 1. Então, quando a gente pensa em atendimento ao consumidor, vamos dizer que você tem uma loja, né? A loja está linda, as roupas estão maravilhosas, a música está super agradável, a temperatura para o tato, né, para a pele está super agradável, mas tem um cheiro que está vindo de algum lugar e você não está
o consumidor vai embora. Porque dos sentidos sendo massacrado, ele machuca os outros, né? A gente é o drive atencional, né? Você fica com a atenção só naquele sentido, às vezes o cheiro tá tão forte que você fala, olha, tá tudo lindo, mas depois eu volto, né? E você vai embora. Então, eu acho que uma das grandes, né, ideias, assim, uma das grandes dicas, eu acho, é a gente observar o consumidor como ser humano que faz a estruturação do mundo à sua volta pelos seus sentidos. Então, organizar o seu espaço, o seu lugar, né, como você for fazer, dimensionando todos os sentidos do seu consumidor. Acho que é o primeiro passo ali para que a gente consiga fazer efetivamente uma boa, né, um bom atendimento, deixar o consumidor efetivamente satisfeito e voltando, porque a gente quer que o consumidor volte, né? A gente não quer vender uma vez, né? A gente quer vender de novo, quer fazer recompra e assim vai. Proporcionar experiência. Perfeito, né? Perfeito. E aí vem muito a ideia de muito do que se fala da experiência, né? Experiência do usuário, UX, né? E tudo está dimensionado sempre lembrando dos padrões biológicos do corpo humano. Tudo que é de experiência do cliente é pensando biologicamente. Onde que o ser humano coloca atenção, onde que a atenção foi mais para lá, a atenção foi mais para cá. Isso tirou ele da atenção, ele parou a decisão de compra neste momento quando ele viu isso aqui, né? Então todo esse estudo é sempre direcionando para como ele se comporta enquanto bicho, né? Enquanto ser humano. Que legal. Pelo indicativo, né? Pela nossa conversa aqui, eu vejo que a criatividade acaba sendo uma boa ferramenta para encontrar-se soluções, né? Especialmente nesse ambiente que nós estamos falando do empreendedorismo. Partindo dessa ideia, que para mim é fantástico estar conversando com você a respeito disso, eu gostaria de saber como a transformação digital ou processos digitalizados ou mesmo a consciência digital para o empreendedorismo, junto com a criatividade, pode se acoplar, se somar e qual a sua visão? Se somam, se não, se ajuda ou não? Como que seria isso? Eu acredito que ajuda demais, porque a gente tem um leque de oportunidades hoje de melhorar a experiência do cliente, de melhorar a compra do cliente, de melhorar a nossa relação com o cliente através dos canais digitais, da possibilidade de inovação digital toda que a gente vê. Então, no fundo, a gente tenta fazer essas ferramentas, de agora para frente vai ser só isso, né? A gente cada vez mais entrando nesse lado de quais as ferramentas que a gente vai usar, sempre voltando para o digital, né? Sempre com esse olhar para o digital. Então, e eu sempre penso sobre essa ideia do mercado de trabalho, né? Que a gente tem as máquinas, né, que suportam muito mais peso do que nós. Um guindaste levanta um peso que nem se a gente juntar em 100, a gente consegue levantar aqui, né? Um computador, ele guarda informações, nem que se a gente juntar em 100, a gente consegue guardar aquelas informações. Mas o que as máquinas não têm, que a gente precisa segurar para a gente, e assim, a gente criar cada vez mais resultados, né, cada vez mais ferramentas no digital, é a nossa capacidade de criação. Que a máquina ela não tem capacidade de criação, mais ou menos, né, porque tem todas as inteligências que elas se alimentam, né? Teve até esses dias que teve acho que no laboratório do Facebook, eles botaram 2 inteligências para conversar, ligaram 2 inteligências artificiais, elas começaram a conversar uma linguagem que os pesquisadores não estavam entendendo. Então, assim, elas fizeram uma linguagem própria, né? Então, desligaram, correndo lá as inteligências artificiais, exatamente porque a gente talvez esteja ainda muito longe de conseguir controlá-las e tudo mais. Mas eu acho que o importante é a gente sempre pegar tudo que o momento tecnológico histórico que a gente vive, né? A gente é o primeiro usuário de mídia social da história da humanidade. Eu acho isso tão forte, porque é o fogo da nossa história, né? Então, assim, do nosso momento histórico, daqui a 200 anos as pessoas vão falar com o advento das mídias sociais, as pessoas aconteceram mais assim, o mercado de trabalho mudou assim, as pessoas ficaram mais depressivas, aumentou o índice de suicídio, né? Todas essas mazelas que vêm com as mídias sociais, mas quantas coisas maravilhosas a gente também fez, né? Por conta
essa super inovação tecnológica do nosso tempo, né? Então, eu acho que a gente tem que... Eu honro muito o momento histórico que a gente vive, eu acho muito incrível a gente ser um desses primeiros usuários de mídia social e de tantas outras ferramentas que a gente tem de inovação digital. Eu acho que a gente tem que pegar isso, a parte boa de tudo isso, e utilizar sempre colocando nosso potencial criativo para funcionar, que é o que nos diferencia da máquina, né? Que legal, que legal. Olha, realmente eu me sinto muito orgulhoso de estar conversando sobre um tema assim que a gente consegue ver que mesmo na inovação é possível inovar. Perfeito. E inovar não precisa ser necessariamente fazer instituir ou colocar de pé uma um coisa robô. Muito, exatamente. Às vezes em processos, em jeitos, né? Eu li num livro muito maneiro que chama Antifrágil, que é sobre as coisas que se beneficiam com o caos, né? É uma ideia dos organismos que se beneficiam com o caos. Então, nós, seres humanos, inclusive, somos esse tipo de organismo, né? A gente tá lá, né? E aí acontece alguma coisa com a gente se dobra, mas a gente não volta para o mesmo lugar. Aquilo, no fundo, nos melhora, né? O nosso cérebro é acostumado a melhorar o problema e tentar não ter mais aquele problema. Então, a gente melhora, a gente passa daquilo para frente. E lá teve um exemplo muito bobo e que diz tanto a respeito de inovação, né? A gente viaja com malas desde sempre, né? As rainhas lá, a gente vê os filmes das rainhas viajando com aqueles baús imensos, né, e tal. O avião foi inventado há não sei quantos anos, mas a mala de rodinha fez 50 anos agora. Quantos anos a gente demorou, sei lá, 1000 anos, 600 anos para juntar a mala com a roda, sabe? Então, assim, é uma super inovação que não tinha, né? Então, quais são as rodinhas que eu sempre falo com todo mundo? Quais são as rodinhas das malas do seu negócio que você não juntou ainda, né? Porque demorou muito tempo essa inovação. E uma inovação não precisa ser um robô, né? Uma mala com rodinha é uma super inovação, né? Que foi feita há pouco tempo. Demorou muito tempo para fazer essa inovação. Uma boa provocação. O que a gente vê que existe sim ferramentas e grandes oportunidades nesse momento histórico e muito bem mencionado. Perfeito. E isso também gera grandes desafios. Perfeito. Né? Nós, no nosso DNA da CDL Vitória, o nosso próprio, esse projeto do Coworking, aqui, ele tem um pouco, aliás, tem muito desse DNA de juntar pessoas, juntar cabeças pensantes, mais que uma pessoa. No nosso DNA, a gente entende que sim, é possível trazer novas soluções. E para esse ambiente de criatividade, de muitas vezes as pessoas verem um concorrente como um adversário, enfim, o que você poderia falar para a gente com relação a duas cabeças pensam mais do que uma? É possível juntar todo mundo para ser criativo junto, olhando com individualidade para cada negócio, para cada empreendimento? O que você poderia dizer um pouquinho disso para nós? Eu acho que demais, assim, né? Eu acho incrível, na verdade, a nossa capacidade humana de se integrar é o que faz da gente humano. É por isso que a gente escalonou tanto quanto somos no planeta, né? Consumimos o mundo todo aí, somos quase 8 bilhões hoje em dia. É a nossa capacidade de se juntar, que a gente fez tantas coisas, tantas inovações, né? Tem uma metodologia que eu adoro fazer ela, né? Quando eu fazia muito lá do abacaxi, que é um método de construção de pensamento criativo, né? Que a gente desenvolveu, a gente usa muito essa metodologia que chama Design Thinking, né? Que é a ideia de você pegar o pensamento do design, do projetista, do desenhista, né? Então imagina que o design ele fez essa caneca. Aí essa caneca foi pensada com material tal, que vai manter a bebida quente ou a bebida gelada. E essa caneca vai ter uma alça para se colocar na mão do ser humano. Porque, no fundo, essa metodologia do Design Thinking, ela coloca um agente central, que é o ser humano. A partir do ser humano, você desmembra todas as ideias de como aquilo vai se dar, né? Então, antes, se a gente colocava o lucro no meio, como principal, né? Nessa metodologia, a gente coloca o ser humano no meio e a gente desenha, né, conforme um pensamento de um desenhista, a experiência do ser humano com ele no meio,
observando os padrões de comportamento daquele ser humano, o que aquele ser humano quer. Dessa forma, as grandes empresas, né, assim, mundo afora, eles têm usado exatamente o que você falou. Muitas cabeças pensam muito melhor do que uma. E cabeças diferentes pensam em melhores soluções do que cabeças iguais. Por exemplo, se eu junto uma sala de psicólogos para resolver uma solução, vai ter uma solução. Se eu junto um psicólogo, um engenheiro, um eletricista, a pessoa que faz chefe de cozinha, o outro, quanto mais repertórios, né, que a gente fala, quanto mais repertórios diferentes, de pessoas diferentes, com processos criativos diferentes, a gente coloca direcionado a um problema com um ser humano ali no meio, sempre direcionando a solução para o ser humano. Com um ser humano ali no meio, melhores são as soluções. Então, assim, eu acho que toda essa inovação que a CDL está fazendo aqui, e no fundo para que traga pessoas, né, de diferentes setores, na verdade, quanto mais rico for o repertório, melhor vão ser as soluções pensadas. Porque às vezes você pensa um negócio para o meu negócio que eu nunca pensei, você está vendo de fora. Sabe quando você está com criança, tentando fazer a criança parar de chorar, assim, você não consegue ver uma pessoa e pega no seu colo, a criança para de chorar imediatamente? É meio como às vezes a solução está muito óbvia para quem está fora. É uma coisa tão simples para quem está fora daquele business. E às vezes uma ideia que ele te dá, junta uma sinapse com a outra ali, e aí você pensa numa super inovação, ou num super produto, ou numa super solução. Então, quanto mais cabeças com diferentes repertórios forem juntadas, melhores as soluções serão concebidas. Que legal. Ainda nesse conceito, na sua visão, assim, qual a importância, qual o lugar que cabe, ou qual o nível de importância que deve se dar ao empresário, um empreendedor, enfim, o ambiente de negócio no todo para o network? Assim, se a gente está falando de pensar junto, pensar em conjunto, acredito que tem alguma sinergia. E na sua visão, qual é o grau de sinergia? O que você tem a dizer sobre esse momento de network, usar as relações empresariais para também explorar o network como um meio de solução? Perfeito. Eu gosto muito de pensar, Wagner, que no fundo ninguém faz nada sozinho, né? Tem até uma frase do Walt Disney, que a gente usa muito para as nossas decisões, né? Eu e o meu marido lá pro Willi, tudo que é. Você pode criar o lugar mais lindo do mundo, mais inspirador, mais divertido, mas você precisa de pessoas para fazer tudo isso funcionar. Então, no fundo, ninguém cria nada sozinho, né? Quanto mais a gente conseguir se conectar com o próximo, quanto mais a gente conseguir ouvir, dimensionar, porque às vezes a dor do outro não é a sua, mas é a dor do seu consumidor, né? Então você junta aquela dor com uma ideia que aquela pessoa mesmo te deu e você soluciona uma coisa do seu consumidor que não tinha nada a ver com aquilo ali, né? Então, assim, eu acho que o network é uma... Primeiro que empreendedor gosta de conversar, né? Gosta de se juntar, né? Gosta de trocar figurinha, né? E tem também todo aquele olhar de que o empreendedor é um pouco sozinho. Porque, querendo ou não, ele toma muitas decisões sozinho e está muito ali e tem que tomar as decisões e ele precisa fazer para que as coisas aconteçam, né? Então, tem todo esse olhar da solidão do empreendedor em si, que ele consegue facilmente trocar quando ele se junta com seus pares, né? Quando ele se junta em network, né? Então, ter alguém para você bater um papo, para você conversar, alguém para te juntar, para te emprestar, né, o repertório dele, para te ajudar a pensar em soluções, eu acho muito esperto. Eu acho muito esperto o empreendedor que se junta em network, porque efetivamente a vida dele pode melhorar. E não é um caminho só para ele. O outro também, porque quando a gente fala, né, quando tem essa troca de energia, adorei a palavra que você falou de sinergia, porque é muito isso, né? Eu te entrego o que eu tenho, você me entrega o que você tem, e a gente se junta em busca de soluções melhores para o nosso negócio, para os nossos consumidores. Então eu acho muito esperto a gente estar em networking. Quando a gente não está em networking, existe aquela ideia, aquela tristeza da solidão do empresário, do empreendedor. Busca, se junta, né? Acho que buscar os lugares que fomentam esse network é importantíssimo. Você estar direcionada e sempre com um olhar aberto, né? Aberto no sentido de, às vezes, uma pessoa que não tem nada a ver com o seu negócio pode te dar uma solução incrível que você nem tinha passado pela sua cabeça.
porque o processo criativo dele foi diferente, ele tem outras ideias, o repertório de ideias dele é diferente. E às vezes, cara, simplesmente casa uma ideia com a outra. Se a gente tiver em networking, se a gente tiver aberto, se a gente tiver fechado, aí não... Fica mais difícil, né? Não dá nada. Olha, né? na nossa conversa, embora muito rápida, a gente já falou de 4 coisas aqui que muito me chamam a atenção. Nós falamos aqui de inovação, nós falamos de network, de criatividade, de DNA de associativismo, de estar junto. Perfeito. E aproveitando esses 4 pilares que a gente muito bem, ou pelo menos de forma muito objetiva, abordou aqui, nós identificamos que o projeto que a CDL coloca de pé agora, o mais novo projeto, que é o co-working da CDL Vitória. Aliás, parabéns, ficou muito bonito, muito, muito legal mesmo, com aquela pegada assim, de inovação das grandes empresas que estão fazendo, né? Maravilhoso, parabéns por isso. E aí eu vejo assim, uma sinergia de tudo que a gente falou com um propósito. Eu acho que tem muito a ver com o propósito do co-working aqui. Inclusive, aproveito para chamar, venham, associados, quem está nos acompanhando, que aqui é nosso, Perfeito. é do comércio. Eu queria saber um pouquinho do que você achou, como você achou, qual foi a sua percepção ao chegar nesse projeto do co-working da CDL Vitória. E é importante para a gente entender qual a sua percepção em relação a todo esse projeto. Eu acho que vale aí de novo parabenizar, muito legal. Eu acho que as instituições como um todo, né, estão buscando inovação, estão buscando estarem aptas a receber inovação. E eu acho que a CDL está despontada, está na frente, está lindo, o ambiente está lindo, o co-work está lindo, traga para cá, vem com o seu time para cá, vem fazer workshop, né? Vem utilizar o espaço. Por quê? Eu acho que quanto mais a gente fomenta a inovação, mais a inovação acontece, é um ciclo sem fim, né? Quanto mais a gente faz, mais gira aquilo em torno da gente. Então, tá muito bonito o espaço, né? Eu espero que seja um espaço que a galera realmente venha e se dedique a pensar em coisas novas, né? A inovar da melhor forma possível. Adorei quando você falou que a inovação não é só construir super inteligências artificiais e robôs. A inovação, às vezes, pode ser uma coisa muito simples, que está na nossa cara e a gente nunca viu, né? E quanto mais pessoas pensando juntas, melhor. Cada um traz o seu repertório, cada um traz o seu processo criativo e tá um espaço lindo, maravilhoso aqui na CDL para você fazer isso com o seu time. Legal, obrigado. E assim, já caminhando pro fim, eu gostaria que... Ai, gente, foi tão rapidinho, que delícia! Assim, começar com coisa... Gente inteligente, nos ensinando, boa. E já caminhando assim pro fim, eu gostaria muito para nós, assim, quanto entidade, que você pudesse mandar uma mensagem para os empreendedores, para os nossos associados e nesse mês, um pouquinho até mais especial para a mulher empreendedora. Ai, que delícia! Fechar com essa mensagem para a gente é muito importante. Muito legal. Estou aqui pensando no que dizer, acho que vou deixar o coração aí, porque eu acho que é por ali. Eu acho que a mulher sempre foi muito empreendedora, mesmo quando a gente não estava no mercado de trabalho. Porque muito criativa também, né? Porque se você pega a mãe que está lá e faz almoço e faz janta e o menino está chorando e o outro está fazendo outro negócio e ele tem que tomar banho, a solução de problema que acontece na cabeça de uma mãe é um troço muito louco, né? Então, assim, eu acho que a mulher está vindo cada vez mais para o mercado de trabalho, está vindo cada vez mais empreendendo no mercado de trabalho, porque a gente tem essa, vamos dizer assim, a gente é mais descolada, cara. O nosso cérebro funciona diferente, a gente consegue ver muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente consegue, né? E eu acho que a mulher, ela tem mais... tem até todo um estudo aí que a mulher tem mais ocitocina do que o homem, né? Que é um hormônio que faz a gente ter empatia. Então, uma das melhores coisas que a gente pode ter enquanto empreendedor é a empatia, que acontece, né, muito pela ocitocina ali, neurônio espelho, e a mulher tem mais ocitocina do que o homem. Então, é um olhar mais empático da mulher. Quanto mais empatia a gente puder ter pelo nosso consumidor, melhor os nossos processos de design thinking acontecem, né? Então, quanto mais a gente conseguir efetivamente se colocar no lugar ali do nosso consumidor, melhor ficam os nossos produtos, as nossas soluções de problema, né? Então, um olhar aí para todo mundo é empatia e criatividade, porque tá
tá tudo muito junto, a empatia com a criatividade. Você empatiza com o outro, vê a dor do outro, vê o problema do outro, vai lá, dimensiona os limites daquela criação e cria em cima daquilo. E cria solução de problema, e cria respostas para o mercado, que o mercado precise. Então, assim, um beijo para todas as mulheres aí da CDL. Que máximo, eu acho muito legal a gente estar vivendo nesse momento, né? Que a gente está tão em pé de igualdade com o homem mesmo, né? Demorou muito tempo, mas chegamos, meninas, amém. Chegamos e eu acho que é isso. A gente tem que continuar sempre com o nosso olhar empático, porque o nosso olhar empático muda as situações. Muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. E a todos, nos sigam na rede social, estejam com a gente, venham na CDL e, mais uma vez, agradeço imensamente. Muito obrigada. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo da CDL. Vem experimentar aqui o espaço do Cowork, que tá lindo. Traz seu time. Vem pensar em solução. Vem criar.